aula é bem comprida. Depois da aula de hoje, eu vou mandar uma lista, tá, para vocês, uma lista de exercícios, para vocês resolverem, que são muitos detalhes nessa aula, tá? A gente vai entender todo o funcionamento do fígado, para poder depois a gente partir para os marcadores, como eles são feitos, porque senão não adianta falar dos marcadores sem entender por que a gente realiza eles, tá? Vamos lá. E como sempre, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês perguntem. Então, hoje a gente vai falar do fisiologia, né? Como funciona o fígado, quais as principais doenças e como os exames podem ajudar no diagnóstico de cada uma delas, tá? Então, primeiramente, a gente precisa conhecer direitinho o fígado, né? Alguns só conhecem ele depois daquela balada, que ele fica meio ressabiado. Então, o fígado é um órgão grande, né? É um dos maiores órgãos internos que a gente tem, tá? Fica aqui na região superior da cavidade abdominal, do lado direito, tá? Ele pode chegar até 1,5 kg. Ele é um órgão friável, tá? De cor vermelho amarronzado. O que é um órgão friável? Um órgão friável é um órgão que pode despedaçar, digamos assim, sobre condições de impacto. Então, algumas vezes, a gente tem dois órgãos que são bem friáveis, que são o fígado e o baço, né? Então, são órgãos que sofrem com impactos fortes e eles acabam despedaçando, literalmente, né? E quando a gente vê um acidente bem feio, por exemplo, um acidente de carro, que a pessoa sofre uma pancada muito forte, né? Existem muitíssimos relatos de pessoas que sofrem acidente de carro e aí sai do carro andando e depois morre, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma ruptura de baço ou uma ruptura do fígado, né? E causa uma lesão, tem uma hemorragia interna e só depois é que isso é identificado e às vezes não dá para socorrer a pessoa. Então, o órgão friável está relacionado a essa questão de ser um órgão mais sensível que pode despedaçar, tá? Pode romper. Esse fígado, ele tem algumas intercomunicações, tá? A primeira delas é com a vesícula, que é esse órgãozinho que está aqui verde embaixo, fica por sobre o fígado, né? Embaixo do fígado. A vesícula é um órgão que armazena a bile, tá? Que é um líquidozinho amarelo esverdeado que serve para ajudar na digestão das gorduras e que é produzido pelo fígado, tá? Então, o fígado produz a bile a partir do colesterol e ela fica armazenada aqui na vesícula, tá? Até que chegue alimento gorduroso no intestino e aí a vesícula elimina essa bile para ajudar na digestão. Também tem uma intercomunicação com o pâncreas, tem um canal, na verdade, que une o ducto pancreático com o ducto que leva a bile para a vesícula, então acaba tendo uma comunicação. Pessoas que sofrem com pedra na vesícula, né, e muitas vezes esses cálculos na vesícula são de colesterol, às vezes esses cálculos eles se movem e acabam chegando ao ducto pancreático e podem causar uma pancreatite, né? Isso é comum. E também tem uma comunicação com o intestino, uma vez que a bile, né, que fica armazenada na vesícula, ela tem como destino final o intestino para o processo de digestão. Então, existem essas intercomunicações do fígado com esses outros órgãos, a vesícula, o pâncreas e o intestino. Ele é um órgão que tem um suprimento sanguíneo duplo, ou seja, ele recebe sangue de duas formas, tá? Ele recebe sangue pela artéria hepática, que é o sangue rico em oxigênio, é o sangue que ele recebe para exercer as suas funções, né? Para obter o oxigênio e continuar funcionando. Além disso, o fígado ainda recebe sangue pela veia porta, tá? Que é uma veia que drena diversas regiões do abdômen, principalmente os intestinos,
Então, a veia porta é por onde a maioria dos nutrientes que nós nos alimentamos é absorvido. Então, tudo que é absorvido no intestino, ele passa através da veia porta pelo fígado, para que o fígado seja meio que uma barreira inicial, um primeiro filtro de coisas estranhas que possam estar sendo absorvidas no intestino, tá? Então, ele vem via veia porta. Mas como a gente sabe, o sangue venoso é pobre em oxigênio. Não é esse sangue da veia porta que é responsável por nutrir o fígado com oxigênio e com para suas funções normais, tá? Aqui a gente tem uma consideração anatômica, uma vista posterior, né, inferior do fígado, tá? A gente tem, ele é dividido em 4 lobos, o lobo esquerdo, o lobo quadrado, que é esse aqui, certo? O lobo posterior e o lobo direito, tá? Também às vezes é chamado de lobo caudado, esse posterior. E aqui a gente tem a veia porta chegando no fígado, trazendo o sangue que está vindo do intestino, cheio de nutrientes, de tudo que está sendo absorvido. O canal colédoco, que é um canal que leva a bile da vesícula e do fígado para se juntar lá com o ducto pancreático para o intestino. A veia cava inferior, que passa aqui encostada no fígado, a vesícula biliar, o ducto cístico é o canalzinho que leva a bile do fígado para a vesícula, fica guardada, e a artéria hepática, que é quem traz sangue para o funcionamento do fígado. Tá? Então, o que é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a anatomia do fígado? Tá? Então, o fígado, ele é um órgão que tem um poder de regeneração bem elevado, né? Então, a multiplicação celular e a regeneração do fígado é um dos órgãos que tem a regeneração mais rápida, tá? Em função dessas características, é possível que a gente possa perder cerca de 75% do tecido hepático, tá? Seja por uma doença, ou seja por uma intervenção cirúrgica, sem que ele pare de funcionar e continue, né, dando conta das funções que ele precisa. Obviamente que quando você perde 75, essas funções vão estar diminuídas, mas como o poder de regeneração é bem elevado, o fígado acaba se regenerando e em algum tempo ele volta a ser 100% funcional, exercendo 100% de suas funções. Tá? Tanto que ele é deixa eu pensar aqui, ele é o único órgão que a gente tem, que é único, mas que a gente pode doar ainda em vida, né? A gente pode fazer doação em vida de um rim, mas é porque a gente tem dois. Então a gente doa um e o outro rim que fica, ele acaba hipertrofiando, ele aumenta o tamanho para poder dar conta das funções renais sem o rim que foi doado. E o fígado é um órgão único, mas ele pode ser doado, né, em vida. Então é retirado um dos lobos e pode fazer a doação para uma pessoa que necessita, né, em função de uma doença, de alguma coisa que aconteceu com ela, que ela precisa o fígado dela não funciona mais, né? É um órgão que, diferente dos rins, que a gente pode viver sem, né? E se a gente perder a função dos dois rins, a gente ainda tem como viver fazendo hemodiálise, né? Por diversos anos. Obviamente que a qualidade de vida decai bastante, mas com o fígado a gente não consegue fazer isso, porque a diversidade de funções que existem é muito grande, né? Existem até alguns procedimentos semelhantes à diálise renal, que é a diálise peritoneal, que ajudam em algumas funções, mas não é possível fazer isso por muito tempo, né? E o paciente tem que estar assim, sob outros suportes dentro normalmente de uma UTI, para que o paciente não venha a óbito, tá? Então, microscopicamente, o tecido hepático ele é formado por lóbulos, tá? Que são compostos por colunas de células hepáticas, que são chamadas de hepatócitos, e esses lóbulos são rodeados por canais diminutos, que são os canalículos, tá? Então, nesses canais a gente tem a passagem da bile, que é produzida pelos hepatócitos,
e esses canalículos eles se unem para formar o ducto hepático para levar essa bile para a vesícula biliar, tá? E depois a gente vai ter a formação do ducto comum junto com o ducto pancreático para levar esse conteúdo todo para o intestino. Tá, aqui tem uma foto esquemática desse lobo, então a gente vê aqui ó, em forma de hexágono o lóbulo hepático, tá? E essas tripinhas aqui, essas fileirinhas, são fileiras de hepatócitos, tá? Cada bolinha dessa é um núcleo de um hepatócito, tá? Então eles estão dispostos dessa forma. Aqui nessa parte da direita a gente consegue ver melhor que de cada hepatócito sai um canalículo verde. Esse canalículo verde é o que leva a bile que os hepatócitos estão produzidos e eles se juntam nesse ducto biliar aqui maior, tá? Então, eles saem dos hepatócitos, se juntam no ducto e vai para a vesícula. Aqui, em azul, a gente tem a veia porta, que aqui está trazendo sangue que vem lá do intestino. Essa que está aqui, ó, entre digamos assim, as fileirinhas, né, de hepatócitos. E vejam que dentro dessa veia porta tem umas células que são nada mais do que macrófagos, que ficam no fígado e que tem um nome específico, são chamadas células de Kupfer, tá? Que essas células de Kupfer, elas servem para quê? O sangue que está vindo aqui pela veia porta, ele é um sangue que pode conter vírus, bactérias, fungos, substâncias estranhas que foram absorvidas no intestino, e essas células acabam por ser responsáveis por identificar isso e já tentar retirar isso do sangue, que vai ainda ser distribuído pelo organismo do paciente, tá? Obviamente que nem sempre ele consegue retirar tudo. Oxe, voltou por quê? E a gente ainda tem, né, a artéria hepática aqui em vermelho, trazendo sangue para levar oxigênio para todos esses hepatócitos funcionarem. Então, no tecido hepático, a gente tem um conjunto desses lóbulos. Tá? Então, essas células hepáticas, elas ajudam o sangue a assimilar substâncias nutritivas e a excretar materiais residuais e toxinas em função da ação das células de Kupfer, lá na veia porta. Tá? E é um órgão que é muito versátil. Vocês vão ver que ele tem uma infinidade de funções diferentes. Tá? Então, só para citar algumas, ele armazena o glicogênio, que é uma fonte de energia, uma reserva de energia formada a partir do excesso de glicose. Então, quando tem muita glicose, uma parte do excesso é transformada em glicogênio, tá? E fica principalmente no fígado e nos músculos. Ele também armazena ferro, cobre, vitaminas. O fígado produz carboidratos a partir de lipídios ou de proteínas, tá? Isso é uma versatilidade metabólica, digamos assim, importante, tá? Então, existem, por exemplo, indivíduos diabéticos tipo 1 que não produzem insulina, eles não conseguem utilizar carboidrato para gerar energia, tá? E aí, na ausência de carboidratos, de açúcares, por falta de ingestão ou por falta de disponibilidade, os lipídios, o fígado pega gordura e transforma em açúcar para gerar energia. Como também pode pegar proteína e transformar essa proteína em carboidrato, em açúcar, para gerar energia. E ele também faz o processo contrário, ele pode pegar lipídios, pode gerar lipídios a partir de carboidratos ou de proteínas. Então, a transformação de moléculas de açúcar em gordura, em proteína e vice-versa, essas transformações são realizadas pelo fígado. Tá? Ele também sintetiza colesterol, né? É o responsável pela função de depuração de medicamentos. Então, 90 ou mais por cento dos medicamentos que nós tomamos, eles são metabolizados, eles são modificados, eles são destruídos pelo fígado, tá? Para que eles possam ser eliminados, uma vez que são substâncias químicas que o nosso organismo considera como estranhos.
Então, toda vez que a gente toma uma dipirona, um paracetamol, qualquer medicamento que seja, a gente está colocando para dentro do nosso organismo algo que é estranho, algo que que nós necessitamos, né, em função de alguma doença, em função de alguma desregulação metabólica, mas que é estranho. Então, o organismo tende a modificar e colocar isso para fora. E o fígado tem um papel muito importante, né, nessa função, tá? Mais de 90% dos fármacos é metabolizado pelo fígado. Então, vamos citar mais especificamente. O fígado, como eu falei, ele faz uma filtração e ele armazena uma quantidade de sangue, tá? A filtração acontece pelas células de Kupfer, lá nos lóbulos, do sangue que vem pela via porta. Ele realiza metabolismo de carboidratos, de açúcares, fazendo armazenamento de glicogênio, então o excesso de glicose, ele acaba sendo armazenado como glicogênio no fígado e nos músculos. Ele transforma galactose, que é um açúcar do leite, e a frutose, que é o açúcar das frutas, em glicose. Tá? Então, nossos metabolismos, eles utilizam glicose, ele não utiliza a galactose e a frutose diretamente. Então, essa conversão é feita pelo fígado. Tá? E ele também faz um processo que a gente chama de gliconeogênese. Então, gênese é formação, né, o novo, e glico vem de açúcar. Então, a gliconeogênese é um processo bioquímico onde o fígado faz a síntese de carboidrato a partir de substâncias que não são carboidrato. Tá? Então, a partir de lipídio, a partir de proteína, ele forma carboidrato, forma açúcar. O fígado também é responsável pelo metabolismo das gorduras, tá? Então, os ácidos graxos que formam nossas camadas de gordura, aquelas nossas banhinhas, né? Elas são oxidados pelo fígado, tá? Para obter energia. Tá? Também sintetiza grande parte do colesterol que nós temos, tá? Dos fosfolipídios, que são essenciais para a síntese das membranas, as lipoproteínas, que a gente vai ver na aula da semana que vem, que são o HDL, o LDL, que são responsáveis por transportar no sangue colesterol e os outros lipídios, são sintetizados no fígado, e também sintetiza gordura a partir de proteína e carboidrato. Tá? Participa do metabolismo das proteínas, então ele faz modificação de aminoácidos, é ele que produz a ureia, que é formada a partir de aminoácidos de destruição de proteína, e são compostos, são tóxicos, a ureia não pode acumular no nosso corpo, muito menos a amônia, né, que é formada pela destruição de proteínas, que são substâncias altamente lipofílicas e acumulam no cérebro, podem causar distúrbios neurológicos graves se acumularem no nosso corpo. E aí o fígado faz uma transformação dessas substâncias em substâncias mais facilmente excretadas, como ureia, ácido úrico, que são eliminados na urina. Né? Produzem também as proteínas que estão no nosso sangue, né? A albumina, dentre diversas outras proteínas que a gente tem na corrente sanguínea, com muitas funções, principalmente de transporte. Tá? Então, é muito comum quando o paciente tem uma doença hepática bem grave e já bem avançada, a síntese dessas proteínas diminui, principalmente a albumina, que é a mais importante, e aí, como a albumina serve para manter a água dentro dos vasos, a água do sangue, a parte líquida do sangue, dentro dos vasos, quando diminui a albumina, o paciente vai perdendo o líquido do sangue. Então, vai se extravasando e aí ele começa a ter inchaço, né? Começa a ter edema, fica com aquela barrigona bem grande, né? Edemaciada, com ascite, em função da diminuição da síntese das proteínas, que o fígado já não está funcionando bem. Também armazena vitaminas, né? A, D, B. Armazena ferro, na forma de ferritina, que é uma forma de acúmulo de ferro. É o fígado que produz os fatores da coagulação, né? A exceção do fator 7. E os fatores da coagulação são extremamente importantes
obviamente, para coagular o sangue quando necessário. E pacientes que têm doença hepática grave, eles, quando estão no estado muito avançado, às vezes até já irreversível, a produção dos fatores de coagulação diminui, e aí o paciente começa a ter problema, começa a ter hemorragia em função disso. Além de remover os medicamentos, metabolizar hormônios e outras substâncias que podem ser estranhas ao nosso organismo, tá? O fígado também é responsável pela formação da bile, né? Ele produz os ácidos biliares, que são produzidos a partir do colesterol, e aí produz a bile que fica lá na vesícula e ajuda na digestão das gorduras que nós ingerimos na alimentação. Vocês têm alguma pergunta sobre as funções? Tem alguma função que vocês conhecem que eu esqueci? Vocês sabiam que tinha tantas funções assim, o fígado? O bicho é cheio de função mesmo, viu? O fígado é como se fosse uma fábrica muito grande que tem. Eu poderia dizer assim, que é a principal fábrica que tem no nosso organismo. E ele tem junto dele uma fábrica que também faz reciclagem, tá? Então ele pega as substâncias, transforma em outras, e é um órgão muitíssimo importante dentro do nosso metabolismo como um todo, tá? A gente vai ver aqui algumas doenças, né, relacionadas ao fígado e vocês vão ver o que, é que pode acontecer tanto. Quando o fígado está sofrendo alguma lesão, está sofrendo algum ataque, seja por uma toxina, seja por um vírus, seja por um excesso de álcool, a primeira coisa que é alterada é o metabolismo da bilirrubina, tá? Então, essa bilirrubina tem o seu metabolismo alterado, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, e é comum o paciente apresentar a icterícia, que é quando o paciente fica amarelado, né? O olho amarelo, a pele amarelada, em função do acúmulo de bilirrubina. É uma das principais manifestações clínicas das hepatopatias, das doenças que acometem o fígado, tá? É muito comum nas hepatites, hepatite B, na hepatite C nem é tão comum, e na hepatite A, que afeta muita criança, também é bem comum, tá? Uma outra característica, uma outra manifestação das doenças hepáticas é a hipertensão portal, tá? À medida que o fígado vai sofrendo lesões, ele vai, aqueles canalículos, aqueles corredorzinhos por onde a veia porta se ramifica para levar o sangue, ele começa a ser alterado, e aí começa a ter dificuldade do sangue em passar, tá? Mas o sangue continua chegando na mesma proporção, então é o mesmo sangue tendo menos espaço para adentrar no fígado, então isso gera um processo que a gente chama de hipertensão portal, que afeta os vasos ao redor, que tem comunicação com a veia porta e que estão ao redor do fígado. Isso pode causar ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, e também é muito comum a formação de varizes no esôfago, tá? Então, alguns vasos do esôfago, eles sofrem um processo inflamatório, ficam varicosados. É igual varizes de perna, tá? Que tem em perna, e homem tem, mulher tem. E aí, esses vasos varicosados, com varizes, eles são muito sensíveis, tá? Então, eles podem romper e gerar hemorragia de forma bem mais fácil. Essas duas são as manifestações mais comuns, principalmente nos casos mais leves, tá? Então, eles estão presentes dos casos mais leves aos mais graves. Essas outras alterações, essas outras manifestações, como a insuficiência hepática, que é quando a gente tem uma redução drástica da função do fígado, ela já é em doenças mais avançadas, em doenças crônicas, tá? Bem avançadas. Essa diminuição geral da função do fígado leva a acúmulo de amônia, que acumula no cérebro e causa um quadro chamado de encefalopatia, que é uma inflamação do cérebro, literalmente. Tá? Normalmente o paciente tem encefalopatia, ele tem alguns sintomas como
não reconhecer as pessoas, ter dificuldade de organizar pensamento, ter dificuldade de movimentação. Então, ele fica bem com as funções cerebrais bem complicadas, tá? As doenças hepáticas, elas também vão alterar o metabolismo de medicamentos. Isso é uma coisa muito importante, porque quando o paciente tem uma doença hepática, as doses dos medicamentos que o paciente toma, elas são totalmente diferentes. Normalmente elas são menores e a posologia também é diminuída, então o medicamento que tomaria 3 vezes por dia, às vezes passa a tomar uma vez por dia ou duas, tá? Uma vez que o fígado não está destruindo aquele medicamento, não está metabolizando ele, porque ele está com a função reduzida. A partir daí também vão surgir anormalidades endócrinas, uma vez que o fígado é responsável pela conversão e síntese, a conversão de progesterona e estrógeno na testosterona. Então, a síntese desses hormônios sexuais acaba sendo prejudicada, tá? Principalmente de testosterona. Vai ter anormalidades nutricionais, metabólicas, imunológicas, tá? E também, nos casos mais graves e avançados, a hemostasia, ou seja, os processos de coagulação e anticoagulação vão estar alterados. Aqui, quando tem esse tipo de manifestação clínica, a gente já tem um péssimo prognóstico para o paciente. É difícil o paciente, digamos assim, vai ser difícil o paciente conseguir reverter o quadro que ele tem, tá? E aqui a gente tem um paciente, né, com essas manifestações clínicas de doença hepática, normalmente aqui uma doença hepática já grave, tá? Então a gente consegue ver que o paciente está hipotenso, com a pressão baixa. Por que é que ele está com a pressão baixa? Porque a parte líquida do sangue está saindo dos vasos, está causando o edema, está formando a ascite. Então, como a produção de albumina está reduzida, não tem quem segure a parte líquida do sangue nos vasos. Então, esse líquido começa a sair. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tô com uma dúvida, mas eu não, Pode perguntar. não sei como elaborar bem. Professor, eu não sei como está a legislação brasileira em relação à fiscalização ao uso de hormônios anabolizantes em animais, mas assim, a gente sabe que às vezes usam muito, né, para ganhar massa muscular. Quão Uhum. prejudicial é a gente comer com frequência fígado de boi, sem uma fiscalização adequada? Bem, ótima pergunta. Eu também não conheço, não sou conhecedor da legislação que monitora esse tipo de uso, né? Mas, assim, a maioria dos produtores, né, dos pecuaristas, eles usam muito pouco de hormônio anabolizante como a gente conhece, né? Como, por exemplo, algumas pessoas usam em academia. Então, compra testosterona e faz para crescer músculo. É, existem, na verdade, alguns usos mais relacionados a estimulantes, né, de crescimento, mas que não são anabolizantes, né? A gente tem no Brasil o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e outra coisa que eu não lembro, que faz um monitoramento óbvio, dos principais produtores, dos grandes produtores, até porque eles precisam os grandes produtores hoje, eles não focam no mercado interno, né? A gente teve, inclusive, recentemente, algumas falas do governo, né, que a gente pode ter um desabastecimento, porque vai faltar fertilizante, que quem produz é a China, blá, 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 blá. Sendo que, assim, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e de proteína do mundo, né? Mas os produtores, eles focam no lucro. Então, o que está dando lucro há muito tempo é exportar, porque o dólar está lá em cima, né? E aí, os padrões lá fora são extremamente rígidos. Para se exportar, tem muitos, muitos certificados que precisam ser emitidos,
com diversos tipos de análises químicas, bioquímicas, né, nesses alimentos para poder exportar e o produtor conseguir, né, ter o seu lucro. Isso para os grandes produtores e exportadores. Para os pequenos, isso é um pouco mais complicado, mas normalmente eles não usam esteroides anabolizantes como a gente imagina, tá? E mesmo assim, a gente acabaria entrando em contato com uma quantidade pequena, né? Que poderia ser uma quantidade residual lá no fígado, porque à medida que esse hormônio está circulando, ele está sendo transformado, ele não fica lá acumulando, né? Então, o risco é pequeno, tá? O que precisa ter cuidado é que, assim, o fígado é a proteína com maior quantidade de ferro, né, que a gente pode utilizar para absorção para absorção de ferro, né? E aí o que é que acontece? O metabolismo de ferro no nosso organismo, ele não tem nenhum mecanismo de excretar excesso de ferro, tá? O nosso organismo, e quando ele está com uma quantidade adequada de ferro, o que é que ele faz? Ele diminui a absorção do ferro, porque não existe nenhum mecanismo que excrete mais ferro, a não ser que você faça uma sangria. Eu falo assim, não tem nenhum mecanismo biológico, tá? Óbvio, se o paciente está com excesso de ferro, o que tem de alternativa é usar existem alguns medicamentos quelantes que se ligam ao ferro para retirar o excesso de ferro, só que tem um porém, esses quelantes eles não são específicos para o ferro. Então ele acaba levando junto magnésio, cobre, zinco, que são microelementos que podem trazer outras consequências. Então, muitas vezes não se utiliza. Uma outra alternativa é fazer sangria, né? Então, pega o facão, corta a artéria do cabo e espera sair o sangue. Na verdade, faz uma sangria, né? Então, como se fosse uma doação de sangue. E aí, o que acontece? Existe uma doença chamada hemocromatose, é uma doença que tem um padrão genético importante, né? Existe a pesquisa de uma mutação no gene da hemocromatose, que se a pessoa tiver, é provável que ela desenvolva a hemocromatose. E o que é que acontece? Esse mecanismo de diminuir a absorção de ferro, ele não está funcionando. Então, todo o ferro que a pessoa entra em contato vai absorver. E aí o ferro em excesso começa a acumular nos vasos, causando lesão nos vasos, nos rins, principalmente, tá? Começa a causar lesão no corpo do paciente, é uma doença bem complicadinha. Mas de relacionado direto assim à questão hormonal, a probabilidade disso é muito pequena, de algo acontecer é bem pequena, tá? Relacionada ao uso de um hormônio por um boi, uma vaca, que você vai consumir o fígado dela com frequência. Mas já que você falou em anabolizante, e eu gosto de falar, essa aula, eu adoro essa aula, a gente precisa ter um cuidado com o anabolizante que os humanos usam, né? Então, a gente sabe que nas academias tem aqueles caras grandões que usam anabolizante e muitas vezes os anabolizantes nas farmácias, os voltados para humanos, eles são controlados, né? E muitas vezes o controle dos hormônios que se usam para animais não tem o mesmo controle, tá? Eu não sei nem se é para estar dizendo isso, mas se você for numa casa veterinária, você consegue comprar anabolizante para cavalo sem ter uma receita controlada, como você precisa se você for comprar numa farmácia, né? Então, existe acaba gerando uma brecha de facilidade para pessoas que querem fazer coisas erradas. Tá, Buzinho, o que é que você está falando de anabolizante? Não estou entendendo. O uso de anabolizante, ele pode ser extremamente lesivo para o fígado em função da sobrecarga que ele causa. Eu sei que é um caso, mas na literatura tem muitos casos disso. E eu tive um aluno, quando eu me formei, eu comecei a dar aula num curso para balconista de farmácia. Aí o pessoal era tudo balconista e queria melhorar, né, no entendimento das coisas.
E tem uma aluna minha que ela era toda toradinha, toda fortinha, ela baixinha, toda fortinha. E aí, uma vez ela veio me perguntar, a gente estava vendo, eu acho que foi depois de uma aula que falava de hormônios, ela veio me perguntar sobre os riscos, né? E aí eu falei de todas as consequências que podem ter na regulação hormonal, e um dos riscos bem graves que existem é de câncer de fígado, né? E aí ela disse, meu Deus, meu marido usa, não sei o quê, e eu ficou com medo, né? Aí depois ela, nas outras aulas, ela falava que tinha conversado com ele disse que era besteira, blá, blá, blá. Eu sei que depois de muitos anos, acho que uns 5, 6, 7 anos depois, eu encontrei com ela na rua, na verdade, ela que encontrou comigo. Ela me viu e me chamou, eu quase não reconheço. E aí ela disse, professor, sabe, lembra daquela vez que eu perguntei isso? Lembra? Ela disse, meu marido morreu faz 1 ano e 3 meses. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Assim, câncer no fígado. Então, assim, às vezes, as pessoas não dão muita atenção para certas coisas, e achava que não ia acontecer e acabou acontecendo. Essa é uma relação muito direta que tem de hormônios anabolizantes com o câncer hepático, principalmente quando usado por longos períodos, né? É uma coisa complicadinha que pode acontecer. Sim, vou voltar para. Aqui é um paciente hepatopata, né, com doença hepática grave. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, professor. Tá, vamos lá. Então, aqui a gente tem um paciente ictérico, né, amarelo, por causa do acúmulo de bilirrubina, porque o fígado não está conseguindo transformar ela. Está com hemorragia nasal, né, porque já tem um problema de coagulação. Edema cerebral, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Só não está aparecendo aqui a ascite, né, porque ele está sentado também. A pressão baixa, uma pneumonia, porque o sistema DF, o sistema imune dele está praticamente sem funcionar, por causa da diminuição da produção das proteínas plasmáticas, que atuam nesse processo, né? Insuficiência renal, por causa da quantidade de sangue pequena. FLAP é um negócio interessante. Eu já vi uma vez um paciente sendo analisado, um paciente com encefalopatia que foi analisado isso. Essa é a palavra aqui, FLAP na mão do paciente, é um teste que o neurologista faz com o paciente que está suspeito de encefalopatia, né? Então, como é que ele faz isso? Ele pede para esticar o braço, tá? E aí você bota a mão para frente e puxa a mão para trás, tá? Se vocês quiserem fazer esse teste na cara de vocês aí, vocês pegam, estica o braço direito de vocês para frente e com a outra mão você puxa a mão para trás, tá? E aí, na hora que você solta, a mão vai de vez, certo? E fica lá na frente. Com um paciente com encefalopatia, na hora que solta a mão dele não fica lá na frente, a mão dele fica balançando. Isso é muito associado com a encefalopatia, porque o controle do tônus muscular está totalmente alterado, né? Então, ele tem uma alteração do nível de consciência, não consegue reconhecer as pessoas, não consegue organizar o que quer falar, né? Nem o pensamento. Então, é um paciente hepatopata grave, já em quadro bem severo. Tá? Aqui um paciente com quadro de cirrose bem característico, a barriga grande, que é a ascite, é o acúmulo de líquido. Também aparecem essas veias, tá? No abdômen. Isso aqui está relacionado às varizes também, tá? Ele tem o crescimento do fígado, então esse lado aqui dele é mais inchado. Ele também pode ter crescimento do baço. Uma coisa que aparece é a ginecomastia, o crescimento das mamas no homem, porque não está tendo a produção de testosterona da forma adequada. Os membros inferiores estão inchados com edema, atrofia testicular por causa da diminuição da produção de testosterona. Então, são muitas alterações que esse paciente tem no caso de cirrose, tá?
e a principal causa que a gente tem é a doença hepática alcoólica, né? Infelizmente, o álcool, ele no seu próprio metabolismo, ele vai destruindo o fígado, além de causar acúmulo de gordura, né? Esteatose. A gente tem a cirrose iniciando com a esteatose hepática, mas a gente também tem esteatose hepática não relacionada ao álcool, tá? A gente chama de doença hepática gordurosa. É a esteatose hepática associada a excesso de açúcar. Tá? Então, pessoas obesas que fazem uso de açúcar em excesso, eles também podem ter acúmulo de gordura no fígado, mesmo que não bebam. E eles podem desenvolver cirrose, mesmo que eles não bebam álcool. Tá? Então, é perigoso do mesmo jeito. Então, a gente sempre precisa do equilíbrio. Tá? As principais doenças do fígado, as agudas, né, são as hepatites virais, né, principalmente hepatite A, que normalmente é transmitida através de alimentos contaminados com fezes e esgoto, hepatite B e C, que estão mais relacionados a ato sexual e uso de compartilhamento de agulhas e usuário de drogas. Temos lesões induzidas por fármacos, ou seja, a hepatite medicamentosa. Isso é bem comum com uso prolongado de paracetamol, tá? Que é um medicamento hepatotóxico. E a doença hepática alcoólica, tá? Cronicamente, a gente tem hepatite B e C, a doença hepática alcoólica e a esteatose hepática relacionada aos açúcares. Tá? Então, hepatite A é normalmente contaminação oral fecal, então é uma criança que brinca na rua, numa rua que não tem saneamento, que tem esgoto, e acaba se contaminando, ou alimentos contaminados, né, com fezes. Não existe forma crônica e a imunidade ela é natural, depois tem hepatite ou através de vacinação. Então, existe vacina para a hepatite A. Para a hepatite B, a principal forma de contaminação é sexual, pode acontecer também contaminação vertical. A contaminação vertical é quando a mãe contamina o bebê durante o parto, tá? A hepatite B, ela tem uma forma crônica que é bem complicada, tá? Então, pode levar o paciente a óbito se não identificado e não tratado de forma adequada. E também existe uma vacina, que é uma vacina com 3 doses, que todos vocês devem ter, uma vez que vocês vão trabalhar, provavelmente, na área da saúde, em hospital, laboratório. É uma exigência ter essa vacinação. Tá? Até para o estágio é exigido que vocês tenham essa vacina já tomada. E a hepatite C, que é a que tem mais relação com o uso de drogas injetáveis, tá? Transfusão sanguínea, também pode ter transmissão vertical, tá? Não existe vacina para ela, e essa hepatite é a mais traiçoeira, porque na fase aguda nem sempre o paciente tem icterícia. Então, às vezes, ela pode passar despercebida. E aí, qual é o problema? Depois de 10 anos, 10, 15 anos, o vírus da hepatite C estava lá esse tempo todinho destruindo o fígado, e aí o paciente começa a apresentar sinais relacionados à doença hepática, mas aí o fígado já está muito destruído. Tá? E muitas vezes o paciente vem a óbito por causa de hepatite C. Nas 3 hepatites, né, nas hepatites virais, o que a gente vê muito é um aumento muito grande de ALT, que a gente vai ver que é uma enzima que está dentro dos hepatócitos, em relação a ST, tá? Então, a ALT pode estar de 8 a 50 vezes maior do que a ST. Então, são elevações muito grandes, tá? Só para vocês terem noção, o normal dessas enzimas é 37. Nas hepatites, elas giram em torno de 300, 400, 500, com a ALT muito mais elevada, tá? Do que a ST. Nas hepatites alcoólicas, nas hepatites tóxicas, nas hepatites por falta de oxigenação, na esteatose hepática alcoólica, que é o acúmulo de gordura pelo excesso de ingestão de álcool, e na esteatose hepática não alcoólica, que não tem a ver com álcool, mas sim com obesidade e excesso de açúcar, o que a gente tem é uma elevação
dos dois marcadores de lesão, são a AST e a LT, mas nesse caso a AST está mais elevada do que a LT. Nas hepatites era o contrário, a LT estava muito mais elevada do que a AST. Aqui não, a gente tem uma AST maior do que a LT. Por quê? Porque isso aqui é característico dos quadros agudos. Nos quadros agudos, a LT é maior do que a AST. Nos quadros crônicos, que são essas doenças aqui, a AST é maior do que a LT. Então, a cirrose nada mais é do que a fibrose do fígado, tá? Então, ele transforma as células hepáticas em colágeno, e aí não tem nenhum funcionamento, tá? Além disso, dificulta a entrada do sangue no fígado, tá? Levando à hipertensão portal, ascite, ginecomastia, por causa da dificuldade da síntese de testosterona, tá? Do jeito que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma barriga de ascite, por causa de hipertensão portal, e vejam que aqui em cima ele tem umas equimoses, umas hemorragias, tá? Isso tudo relacionado à cirrose, tá? Então, na cirrose a gente tem redução do número de plaquetas, porque o fígado é responsável por produzir um hormônio que estimula a síntese de plaquetas, que é a trombopoetina, aumento do tempo de protrombina, que é um tempo de coagulação, e a AST maior do que a LT, porque é uma situação crônica. E por último, essa cirrose pode gerar o carcinoma hepatocelular, tá? Que é o câncer de fígado, tá? Que é já um estado extremamente avançado desse processo de cirrose. A gente pode detectar tanto pelo AST-LT, fosfatase gama GT, e esse marcador aqui tumoral, que é a alfa-fetoproteína. Mas, normalmente, para fazer esse diagnóstico, tem uma biópsia, tá? Então, uma agulha lá no fígado, tira um pedacinho, e o restante vocês já sabem que eu estou vendo que vocês estão fera aí na disciplina de histopatologia, fazendo as lâminas, corando, tá? Então, como é que a gente vai avaliar tudo isso que o fígado faz, tá? Então, a gente tem, primeiramente, a análise de substâncias que são sintetizadas e metabolizadas pelo fígado, tá? A gente pode também fazer a medição de substâncias que são liberadas de dentro dos hepatócitos, porque quando o fígado está sofrendo algum tipo de agressão, de lesão, as células estouram e o que está dentro dela é liberado para a corrente sanguínea. Além dos marcadores imunológicos, que isso aqui é para fazer o diagnóstico específico das hepatites, tá? Então, a gente vai poder dosar a bilirrubina, dosar proteínas que são produzidas pelo fígado, né, albumina, dentre outras, dosar os fatores da coagulação e fazer a determinação da atividade das enzimas hepáticas. Esses marcadores aqui, ó, ALT, AST, gama GT e fosfatase alcalina, que é a FAO, são enzimas do fígado que a gente vai verificar a atividade. Quando a atividade dessas enzimas estiver aumentada, significa que elas que está tendo destruição dos hepatócitos. Tem alguma coisa destruindo o hepatócito, aí ele está rompendo e as enzimas estão chegando até a corrente sanguínea, tá? São os principais marcadores que a gente utiliza para a lesão de fígado, tá? Aqui os marcadores imunológicos, como eu falei para vocês, eles servem para a gente identificar qual o tipo de hepatite viral que está tendo, tá? Então, a hepatite A faz uma sorologia anti-RAV ou anti-RAV-IgM, é o antivírus da hepatite A. Na hepatite B, a gente tem alguns marcadores para saber se o paciente está na fase aguda, se o paciente já curou ou se ele está melhorando da hepatite B, tá? Curou, entre aspas, tá? A gente tem o HBsAg, que é um antígeno do vírus, que diz que o vírus está lá. O HBeAg é um outro antígeno do vírus, que já nos informa que o vírus está replicando, o vírus está se multiplicando lá no fígado. A gente tem o anti-HBs, que é um anticorpo que nos diz que o paciente está curado, tá? Esse mesmo anticorpo, ele aparece depois que a gente toma as 3 doses da vacina, tá? O anti-HBc é um anticorpo que vai nos indicar o início da imunidade contra o vírus.
junto com o anti-HBE, e a gente também faz a carga viral por RT-PCR, tá? Para saber quanto de vírus tem, e depois que faz o início do tratamento, para acompanhar a redução dessa carga viral. Para a hepatite C, a gente tem o anti-HCV, para fazer o diagnóstico, e a carga viral também faz diagnóstico e acompanha o tratamento. Uma outra análise que para hepatite C também é a genotipagem, tá? Às vezes a gente pega o vírus da hepatite C e faz a pesquisa de algumas mutações para saber qual é o subtipo, tá? Porque tem alguns subtipos de hepatite C que são resistentes a alguns tratamentos. Alguns são mais agressivos, outros são menos, por aí vai. Então vamos entender o que é o primeiro marcador, que é a bilirrubina, tá? A bilirrubina é a responsável pela icterícia, tá? Quando a gente passa está ali amarelão, a pele amarela, tá? Com o olho amarelo, é por causa do acúmulo dessa substância chamada bilirrubina. Aqui a gente tem a molécula da bilirrubina, tá? Ela é uma molécula muito lipofílica, ela tem muita afinidade por gordura, tá? E aí, por isso que ela tende a acumular nos tecidos da gente, tá? Ela não tem facilidade de ficar andando no sangue, ficar nadando, digamos assim, lá no sangue, tá? Então, ela tende mais a depositar nos tecidos por causa dessa sua afinidade pela gordura. Então, aqui a gente tem a molécula da bilirrubina isolada, e aqui a gente tem a bilirrubina diglicuranídeo. Então, veja, a gente tem essa molécula aqui, ó, e foram adicionados esses dois radicais aqui, o glicuranídeo de um lado e outro glicuranídeo do outro. Por que é que faz isso? Para deixar ela mais hidrofílica, para deixar ela mais solúvel na água, tá? E quem faz isso é o fígado. De onde é que vem essa bilirrubina? A bilirrubina, pessoal, ela é produzida o tempo todo pelo nosso organismo em pequenas quantidades. E ela é produzida a partir da destruição das hemácias velhas, tá? As nossas hemácias, elas têm um tempo de vida, né, em média de 120 dias, e aí depois desses 120 dias, o baço retira as hemácias velhas e recicla as hemácias velhas. E aí a hemoglobina das hemácias, ela vai ser transformada em bilirrubina, tá? Ela vai ser transportada para o fígado, lá no fígado, ela vai ter adicionado essas duas moléculas de glicuranídeo, aqui essa bilirrubina que a gente chama de bilirrubina não conjugada, e aqui a gente tem a bilirrubina conjugada, tá? A gente vai ver nas análises que essa bilirrubina aqui é a bilirrubina indireta, e essa bilirrubina aqui é a bilirrubina direta. Vou explicar mais na frente para vocês por quê. E aí, a hemoglobina é transformada em bilirrubina lá no baço e vem para o fígado. Aí o fígado vai, conjuga ela e joga lá na bile, tá? Não é tão simples não, um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. A bilirrubina, ela vem para o hepatócito, tá? Tá bem detalhado aqui, mas vocês não precisam desse detalhe todo não, tá? Vocês precisam entender o processo, digamos assim, o caminho geral que ela faz. Então, ela vem lá do baço, chega no fígado, aí no fígado, essa bilirrubina, que está aqui sozinha, ó, ela vem ligada com a proteína, ela entra no hepatócito, aí o hepatócito adiciona um glicuranídeo, o monoglicuranídeo, e depois adiciona um outro glicuranídeo. Então, a bilirrubina fica ligada a duas moléculas desse glicuranídeo, tá? Quem faz isso é essa enzima aqui, tá? UDP, glicuranídeo transferase. Vixe, você precisa saber disso? Não, precisa saber desse nome, não. Tá? Estou trazendo mais para vocês terem uma noção. O que importa é a bilirrubina vem do fígado, do baço, chega no fígado, é conjugada, é ligada a duas moléculas para ela ficar mais hidrofílica, tá? Aí essa bilirrubina, ela vai ser jogada na vesícula biliar, vai ficar guardadinha lá um tempo, e depois, quando precisar digerir
as gorduras da dieta, ela vai para o intestino. Então, lá no intestino, essa bilirrubina conjugada, ela sofre ação de bactérias, ela vai ser desconjugada, tá? E aí ela vai se transformar em urobilinogênio, estercobilinogênio e estercobilina. Ixi, professor, que danado é isso. Esse urobilinogênio, pessoal, uma parte dele volta para o sangue, é filtrado pelo rim, tá? E se transforma em urobilina. O que é que eu quis mostrar aqui? A bilirrubina vem da hemoglobina. A bilirrubina gera duas substâncias importantes, estercobilina e urobilina. O que é isso, professor? A estercobilina, pessoal, é uma substância que dá cor às nossas fezes, tá? Então, estercobilina deixa as fezes amarronzadas. E a urobilina deixa a urina amarelada. Então, se a gente tem um excesso de bilirrubina chegando até o intestino, um excesso, a gente pode ter a coloração das fezes mais intensa, como também pode ter a coloração da urina mais intensa. Essa coloração da urina pode ser tão intensa que em hepatites graves, que ela se transforma na urina escurecida, tá? Uma urina negra, a gente chama urina cor de Coca-Cola, tão escura que ela fica, pelo excesso dessa bilirrubina, que pode acontecer em algumas doenças hepáticas com a bilirrubina direta aumentada. Mas é só esse caminho que eu queria que vocês conhecessem. Tá? Então, quando o paciente tem um aumento de bilirrubinas, né, a gente pode ter um aumento apenas da bilirrubina indireta, tá? Que é causado quando a gente tem uma grande degradação de hemácias e o fígado não consegue conjugar essa bilirrubina para colocar ela na bile, tá? A gente pode ter um aumento só da bilirrubina direta. Esse aumento de bilirrubina direta, assim, o fígado está funcionando normal. Está produzindo a bilirrubina e jogando na bile. O problema é, a bile não está conseguindo ser eliminada. Então, normalmente isso acontece quando tem cálculo na vesícula, tá? Não é um problema do fígado, e sim da vesícula. E na maioria dos casos de hepatite, de intoxicação, a gente tem um aumento das duas, tá? Tanto da bilirrubina indireta, que o fígado não conseguiu conjugar, como da bilirrubina direta, que o fígado conseguiu conjugar. Tá? É o mais comum. Tá? Então, a gente tem algumas situações onde a bilirrubina indireta aumenta. Na icterícia do recém-nascido, que acontece de 7 a 10 dias, em 50% dos recém-nascidos, tá? Então, ele fica amarelinho, tem que tomar aquele banho de sol. E isso acontece porque o fígado dele ainda está imaturo, ainda não consegue conjugar toda a bilirrubina que é produzida. Mas aí, até 10 dias, o fígado já aumenta a produção e já consegue dar conta. Tá? Quando isso é muito intenso, aí o bebê precisa ficar numa incubadora com luz fluorescente para acelerar esse processo. Quando é aquele levezinho, normalmente tem que dar o banho de sol no bebê todo dia. Né? A gente também pode ter o aumento só, aí nesse caso, pessoal, só quem está aumentado é a bilirrubina indireta, porque o fígado não está conjugando. Outra situação onde a bilirrubina indireta está aumentada ou não conjugada são nas anemias hemolíticas. São doenças onde as hemácias estão sendo destruídas em grande quantidade, tá? E muito rápido. Só um momentinho, pessoal. Um minuto. Não. Não. Calma. Ele um negócio aqui naquela. Sim, é naquela natação. Justamente ia perguntar. Tá aberto aí.
voltando. É, Sim, outra situação. Sim, vamos voltar. Outra situação onde tem aumento só da bilirrubina indireta são nas anemias hemolíticas, tá, pessoal? Onde tem uma destruição muito aumentada das hemácias. E aí a gente tem muitas doenças que podem acontecer isso, na anemia falciforme, na esferocitose, em alterações das hemácias. Alguns uso de alguns medicamentos, como AS, alguns diuréticos que podem causar destruição de hemácia. E tem duas doenças genéticas, tá? Onde o paciente tem aquela enzima, o DP-glicuroneotransferase, que é a enzima. Cadê? Vamos voltar aqui. Essa enzima aqui, ó, faz a conjugação, ela tem uma atividade reduzida, tá? Então, a gente tem o paciente com a síndrome de Gilbert e a síndrome de Crigler-Najjar 1 e 2. Todas essas duas síndromes, o paciente tem deficiência genética nessa enzima aqui, tá? Então, a enzima não tem uma atividade bem reduzida. Então, na síndrome de Gilbert, a redução é de 50%, tá? Na atividade. Então, ele tem a enzima funciona só pela metade. Na síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, ele não produz a enzima, ou seja, ele não conjuga nada. E na síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, ele tem em torno de 10% da atividade da enzima. Qual é o problema disso? Aqui onde não tem praticamente nada de conjugação, tem um acúmulo muito grande de bilirrubina, principalmente no cérebro, tá? Causando uma coisa que a gente chama de kernícteros, que é o dano cerebral em função do depósito de bilirrubina no cérebro, tá? Então, são condições que são incompatíveis com a vida, tá? Normalmente o bebê nasce e com pouco tempo o bebê morre por causa desse acúmulo de bilirrubina. Nas hepatites, a gente tem o aumento das duas bilirrubinas, né? Quando tem aumento de bilirrubina, uma coisa que a gente vê é a icterícia na pele, tá? Então, veja um paciente sem icterícia, aqui com icterícia amarelado, tá? Então, fica com a pele, as escleras do olho e as mucosas amareladas, devido ao acúmulo de bilirrubina. Existe uma outra coisa que acontece, que é a colúria, que é quando tem um excesso de bilirrubina direta na urina, então ela fica assim, ó, negra, a gente chama a urina cor de Coca-Cola. E também pode acontecer nos casos onde a bile tem uma obstrução do fluxo da bile e a bile não chega no intestino, existe uma coisa que acontece que é a acolia fecal, que a coloração das fezes desaparece, as fezes ficam esbranquiçadas, tá? Então, tudo isso está relacionado a distúrbios da bilirrubina, tá? Como é que a gente faz a determinação da bilirrubina? A gente tem a amostra do paciente, uma coisa importantíssima, e a gente precisa levar em consideração, quando a gente faz a amostra de coleta de sangue no paciente e vai dosar a bilirrubina, esse tubo, logo após a coleta, ele precisa ser protegido da luz, tá? Porque a luz transforma a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Então, toda vez que for fazer coleta e tiver no meio do procedimento, no meio dos exames, dosagem de bilirrubina, essa amostra precisa ser protegida da luz. Pode colocar papel alumínio ao redor que já resolve. Tá? Então, a amostra de soro, que tem a bilirrubina, vou misturar
com ácido sulfanílico, e depois de um tempo eu vou ler no espectrofotômetro, tá? Só que qual é o problema? Essa reação aqui, ela só reage, esse ácido sulfanílico só reage com a bilirrubina conjugada. A bilirrubina não conjugada, ela não reage, porque ela não é hidrossolúvel, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Um outro pesquisador modificou essa reação. Tá? A gente faz duas reações. A amostra do paciente com ácido sulfanílico, e aí eu vou ter a bilirrubina direta, tá? E aí eu vou pegar a amostra do paciente com ácido sulfanílico e vou adicionar um agente solubilizante, que pode ser teofilina, cafeína ou metanol. O que é que essa substância vai fazer? Vai pegar a bilirrubina indireta ou não conjugada e vai transformar em conjugada. E aí eu vou ter a medição tanto da bilirrubina direta quanto da indireta aqui. Então eu vou ter a bilirrubina total. E aí, a partir da bilirrubina total e da direta, a gente faz um cálculo para saber a indireta, que é a não conjugada. Tá? Importantíssimo é essa questão da proteção da luz, tá? Se a gente coletar o sangue e deixar exposto, essa bilirrubina indireta aqui vai se transformar na direta. E aí a gente não vai ter a proporção certa dos valores, tá? Então, o normal para a bilirrubina é até 1 miligrama por decilitro, onde até 0,4 deve ser direta e até 0,6 deve ser indireta. Se eu deixar a amostra de sangue exposta, eu vou ter uma transformação de indireta a indireta. Então, eu posso acabar tendo um aumento falso da direta e achando que a indireta está normal. Então, tem que ter cuidado nisso. A gente também pode fazer a determinação da bilirrubina na urina, através da fitinha, né? E também pode dosar o urobilinogênio também na urina, através da fita reativa. Fatores da coagulação, normalmente a gente testa o aumento do tempo de protrombina, tá? Isso vai estar alterado porque vai diminuir os fatores da coagulação, tá? Também vai diminuir a absorção de vitamina K e pode ter um quadro chamado de coagulação intravascular disseminada. A gente também vai ter a alteração dos fatores levando a isso. Tá? É como se o sangue começasse a coagular em todos os vasos, tá? Mas é em quantidades pequenas e aí não causa formação de trombos. Então, são pequenos coágulos que só causam obstrução nos vasos menores, mas como é disseminado no corpo todo, eles acabam gastando os fatores de coagulação e as plaquetas. E aí, na verdade, o paciente, em vez de ter trombose, ele acaba tendo hemorragia. Tá? Então, o fator da coagulação a gente também analisa. E uma coisa, ele é um marcador de prognóstico. Se o fator de coagulação tiver reduzido, a tendência que o paciente tem de via óbito é grande. Se os fatores de coagulação estiverem normais, então isso quer dizer que o paciente ainda tem chance de se recuperar. Tá? E aqui é para mostrar a avaliação mais importante que a gente tem e mais comum que a gente vê no laboratório, que é a dosagem das enzimas hepáticas. Tá? Aqui nessa figura eu tenho um hepatócito, uma célula hepática, e as diversas enzimas que estão lá dentro, tá? Então, vejam que aqui livres, tá? No citoplasma eu tenho principalmente a ALT, que é a vermelhinha, e também tenho um AST citoplasmático, tá? Mas vejam, a ALP, que é a fosfatase alcalina, e a GGT, são a verde e a laranja, elas estão aqui, ó, na parede dos ductos biliares, tá? Então, fosfatase alcalina e gama-GT, elas estão principalmente nos ductos biliares. Então, quando tem alguma obstrução dos ductos biliares, fosfatase alcalina e gama-GT aumentam sozinhas, tá? Mas quando tem lesão do hepatócito, quando tem destruição dessa célula, a gente tem aumento de todo mundo. A ST, a LT, a fosfatase alcalina, que é a LP, e a gama-GT. Então, quando tem lesão do fígado,
que acontece? O hepatócito rompe, libera o que está dentro do seu citoplasma, né? E acaba tendo um aumento da síntese enzimática para tentar compensar. Tá? Então, a primeira dessas enzimas é a AST, que é antigamente chamada de TGO, TGO e TGP. AST e AST. AST e ALT. Vejam, isso aqui é a coisa mais importante. A AST, ela é principalmente mitocondrial. Você não está entendendo isso. Aqui, ó, tem as mitocôndrias, tá? Essas bolinhas azuis são quem? AST. Tá? Então, a AST é principalmente, ela está ligada às mitocôndrias, tá? Enquanto que a LT está livre no citoplasma. Isso faz diferença, professor? Faz uma diferença grande. A AST, ela tem isoenzimas no coração e no músculo, tá? Então, a AST cardíaca, ela já foi até usada como um marcador de infarto, hoje não é mais, tá? E ela é muito utilizada para monitorização de drogas que são hepatotóxicas, tá? Que destroem o fígado. A ALT é o contrário, ela está principalmente livre no citoplasma, e muito pouco dela está lá ligado na mitocôndria, tá? Ela está presente principalmente no fígado, mas também tem um pouquinho nos rins. E aí, o que é que a gente usa? A AST e a LT, a gente dosa a atividade delas, mas a gente faz uma análise das duas conjuntamente. Eu pego o valor da AST e divido pela LT. Se esse valor for maior do que 1, é provável que o paciente tenha já um quadro crônico, tá? Se dividir a ST e LT e der menor do que 1, provavelmente um quadro agudo. Por que isso, professor? A AST, ela está ligada na mitocôndria. Então, quando a célula rompe no início, a gente não consegue detectar ela em tão grande quantidade. Por quê? Porque ela está ligada na membrana. Já a LT, não. A LT, ela está livre, então a gente consegue pegar. Então, se tem mais AST do que a LT, para dar maior do que 1, é porque essa AST já saiu da membrana da mitocôndria, porque a lesão já destruiu também a mitocôndria. Isso só acontece lá na fase crônica, tá? Na fase aguda, a gente tem muita LT e a gente tem menos AST, porque a AST está presa lá na membrana da mitocôndria ainda. Tá? Então, quando a AST dividido pela LT é menor do que 1, é indicativo de uma fase aguda. Quando a ST dividido por LT for maior do que 1, ou seja, tem mais a ST do que a LT, é indicativo de um quadro crônico, tá? Perguntem, tirem dúvida, que essa parte aí não é muito fácil, não. Ou se vocês entenderem, digam. Professor, eu entendi, tá de boa. Deu para entender sim. Não entendi. Não, eu disse que deu para entender sim. Mas, peraí. Se o AST também pode ser encontrado no coração, e por que exatamente a gente vê para fígado? Porque a proporção do ST no coração é muito pequena. E mesmo assim, o que é que acontece? O médico vai solicitar esse TLT em situações onde ele tem sintomas que são característicos de lesão do fígado, né? Pode ter interferência da ST cardíaca? Pode. Mas aí o médico vai ter avaliado se tem algum sintoma cardíaco envolvido nisso, entendeu? Mas que Sim, pode sim. ter. Mas a principal fonte de aumento de ST no sangue é a ST hepática. Tá? E aí o paciente vai ter que estar apresentando algum sintoma relacionado ao fígado. Né? Uma icterícia, dor abdominal, algumas coisas que vão sugerir ao médico que seja alguma coisa
hepática, né? Algum problema hepático. Então, a ST e a LT, pessoal, eles são marcadores de lesão hepatocelular. São marcadores de destruição dos hepatócitos, tá? Então, o hepatócito está sofrendo a lesão, rompe, e aí essas enzimas vão acabar chegando na corrente sanguínea. No início, eu tenho muito mais a LT, porque ela está livre no citoplasma e é mais fácil de detectar. E na fase crônica, a gente já tem uma liberação maior da ST, tanto mitocondrial quanto citoplasmática. Tá? Até porque o tempo de meia-vida dela é maior. E assim a gente calcula o coeficiente de Hits. A ST é dividido por LT maior do que 1, quadro crônico. A ST dividido por LT menor do que 1, quadro agudo. Não pode esquecer isso. Tá? A dosagem é super simples, tá? A gente tem um reagente que tem uma enzima, na verdade tem duas enzimas, tá? E essas enzimas, elas fazem uma transferência de grupamento amino, tá? O nome das enzimas já diz o que é que elas fazem, né? A ALT é alanina aminotransferase. Então, ela transfere um grupamento amino do aminoácido alanina. Então, ela pega o grupamento amino da alanina, né? Junta no alfa-cetoglutarato e transforma a alanina num glutamato. E o produto que a gente tem no final é piruvato. A AST faz a mesma coisa, só que ela faz isso a partir do aspartato, porque o nome dela é aspartato aminotransferase. É uma enzima que faz transferência de grupamento amino a partir do aspartato, do ácido aspartato. E essas reações, elas são dependentes de piridoxal-fosfato, que é a vitamina B6. Aqui a gente tem dois outros marcadores, que são a FAO, ou fosfatase alcalina, e a GGT, ou gama-GT, tá? São aquelas duas enzimas que eu falei para vocês que estão presas às membranas, principalmente dos canalículos biliares, tá? E aí o que acontece? Quando tem uma obstrução, como tem aqui, ó, tem um cálculo obstruindo o ducto biliar. Então a bile vai ficar aqui dentro e vai voltar para o fígado, ela vai refluir aqui. E essa bile, ela vai causar isso aqui, ó, a solubilização das enzimas que estão presas na membrana. Quais são as enzimas que estão presas na membrana desses canalículos em maior quantidade? Fosfatase alcalina e gama-GT. E aí a gente acaba tendo aumento dessas duas enzimas no sangue. Nas hepatites, pessoal, a gente tem aumento das 4 enzimas. Nas hepatites que eu falo, nas hepatites virais. E também nas hepatites medicamentosas, intoxicação medicamentosa. A gente tem aumento de AST, ALT, gama-GT e fosfatase alcalina. Nessa situação aqui de obstrução, tá? Seja uma obstrução aqui na frente, ou seja uma obstrução aqui, a gente vai ter aumento apenas de fosfatase alcalina e gama-GT. A ST e a LT vão estar normais, porque não está tendo nenhuma lesão no fígado. O que está acontecendo é a obstrução dos ductos biliares, dos canalículos. Então, essas duas aumentam. A fosfatase alcalina, ela precisa ser avaliada sempre junto com a gama-GT, para a gente ter certeza que é um problema hepático. Por quê? Porque ela está presente também nos ossos, no intestino e na placenta de mulheres grávidas, tá? A gente tem alguns imunoensaios para diferenciar a enzima óssea da hepática, tá? Mas são caros. Então é mais fácil eu dosar a fosfatase alcalina junto com a gama-GT. Se eu tenho aumento de fosfatase alcalina e gama-GT juntos, é provável que tenha um problema lá no que a gente chama de árvore biliar, nos ductos biliares ou na vesícula. Se tiver aumento só da fosfatase alcalina, professor, e a gama-GT estiver normal, aí talvez não seja algo relacionado à vesícula. Pode ser algo relacionado ao intestino ou ao osso, tá? E aí vale a pena fazer a dosagem da isoenzima óssea.
E a gama GT, ela está lá na membrana, ela faz o transporte de aminoácidos pela membrana, tá? Ela está praticamente em todas as células, exceto o músculo, e ela é a mais sensível de todas. Ela, eu não sei se ainda é, mas ela era muito utilizada para monitorar os etilistas, né? Os frequentadores dos barzinhos, os frequentadores crônicos de barzinho. Por quê? Porque ela é muito sensível. Então, quando a gente bebe muito, né, ela aumenta sozinho. E aí, entregava o cara que bebeu, né, que está fazendo aí o tratamento. Tá? Então, se eu tenho gama GT e fosfatase aumentadas, é um provável problema hepatobiliar, da árvore biliar. Tá? Nem é coisa, viu? E aí, pessoal? Muitas dúvidas? Ixi, nem tá todo mundo. Muita informação. É muita informação mesmo. Por isso que eu vou mandar a lista para vocês, tá? Vou mandar a lista, são muitas questões, tá? Mas são questões que vão fazer vocês pensarem, virem o que foi que a gente viu na aula, e para entenderem para poder responder. Só para revisão mesmo, né? É só para revisão, é só para, eu chamo de lista de fixação de conteúdo. É para vocês perceberem se entenderam o que a gente viu na aula, e se tiver alguma dúvida, aí vocês anotam, mandam e-mail, ou espero para a aula da semana que vem, tá? Na semana que vem a gente tem aula terça e quinta, e aí a gente pode tirar essas dúvidas, tá? Na terça, marcadores ósseos, na quinta, os perfil lipídico, porque aí na outra semana a gente vai fazer as práticas, certo? Certo. Tá certo, professor. Dúvidas? Sugestões? Não. Tudo ótimo. Bem, então a gente termina aqui e a gente se encontra terça-feira da semana que vem. Terça e quinta. Certo. Obrigado, professor. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Tchau.